tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. E a nossa mensagem hoje é: os ventos que às vezes tiram. Os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim aprender a amar o que foi nos dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se vai para sempre. E essa frase, essa mensagem é do Bob Marley. Que a gente, aprenda a amar tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que é nosso. Porque o que é realmente nosso, não tem vento, não tem ninguém que tira não, viu? Boa terça-feira para todos nós. Eu tô achando que hoje é quarta. Bom dia. Bom dia. A Aline tá aqui com a gente hoje mais uma vez. Obrigada, Aline, por você voltar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Gente, eu já estava fazendo arte, ainda bem que estava fazendo a arte aqui nos bastidores. Eu queria pegar a caixinha para ver e ela, tcharam! Ela tá desmontada. Eu trouxe desmontada para facilitar, claro, né? Se a gente vai encapar ela já tá meio que... Gente, a arte hoje que a Aline vai ensinar, olha que lindo que tá aqui, tem mais um conjunto aqui com a gente. É uma caixinha que a gente vai encapar ela com tecido. Com tecido, Como que chama essa técnica? Decopagem com tecido. Decopagem com tecido. Vou aprendendo também, viu, gente? Porque eu sei fazer muita coisa, mas às vezes não sei nome não, tá? E dá pra fazer com todo o tecido? Não, eu uso o tecido 100% algodão. Tem que ser. Tem que ser. E é legal que agora tem umas estampas bem legais, Tem, né? nossa, você vai na loja, você fica na vontade de levar tudo. E dá pra fazer o parzinho daí? Dá pra fazer com um porta-retrato. Se quiser fazer 2 caixas, dá pra fazer. Que nem aqui eu utilizei letra, né? As palavras com a caixinha. Olha isso, gente. Então dá pra aplicar em... Vou pôr aqui, que eu fico na frente, não dá pra você diversas coisas, né? A técnica é uma e aí a pessoa... É a mesma, Aí você vai usando a criatividade, Tá super na moda. Dá pra aplicar em móveis. Né? Eu fiz uma mesa esses dias. Com tecido? Com tecido, o tampo da mesa. Fica super bonito. Que legal, super legal. Eu adoro também. E tá super em alta usar as palavras na decoração, né? Tá muito em alta. Aí você vai lá, manda cortar a palavra que você quer, pode ser alguma coisa personalizada. E você deixa mais personalizado ainda fazendo essa técnica com tecido. Exatamente. Não preciso nem dizer que eu amei esse love, né, gente? Eu ando tão floral na minha vida, não sei o que tá acontecendo. Tão florzinha. Eu também nem sou meiguinha desse jeito, viu? Bom, a Aline vai ensinar a gente a fazer. É fácil, né? É fácil. Super fácil, assim que a gente gosta, não é? E olha, o nosso tema hoje, a gente vai falar de esquizofrenia. Palavra difícil, né, Maristela? Palavra difícil. Pois é, por isso a Maristela tá aqui com a gente, todos em família aqui, tá? Depois explico, tá? A Maristela Ferreira Antônio, que é psicóloga e tá aqui com a gente pra gente falar um pouquinho dessa doença. É uma doença, né? Sim, uma doença grave. Grave, que precisa de atenção. E se você tem a sorte de não ter ninguém, né, da sua família com isso, às vezes precisa ajudar as pessoas que têm, né? Uma compreensão, verdade. Ajudando a procurar ajuda, né? Sim. Encaminhando a pessoa para a ajuda necessária. Vamos falar tudo sobre esquizofrenia, uma palavra difícil que tem que pensar para não falar errado, para não dar trava-língua. E eu, lógico, venho aqui para nossa culinária hoje, que hoje é dia de panela salgada. Nossa, estamos aqui de novo. Vocês estão tudo azul, combinandinho, tudo azul, né? Tá tudo azul hoje aqui. Sem combinar. Bom dia, o pessoal em casa. Olha lá, até a decoração azul, hein? Olha o passarinho azul mais ali. Combinandinho, impossível isso. Tá tudo blue. Tudo blue. Hoje vamos ter espaguete ao pesto de hortelã. Eu já comi pesto de manjericão. De hortelã vai ser novidade. Então, isso que é bacana. Manjericão, eu já fiz pesto de lavanda também, muito gostoso. Muito bom. É bem peculiar, né? O sabor bem gostoso. Meu microfone tá indo embora. Peraí, ele tá fugindo. Agora, o de hortelã é bem refrescante, né? Eu podia até chamar isso aqui de um espaguete refrescante, porque é bem gostoso. E facílimo de fazer. Ó, pra dar uma inovada aí na cozinha. Seguindo a minha tendência aqui de boca fechada, eu vou só experimentar. Macarrão, energia, Poli, carboidrato bom. Mas a Poli tá fazendo não, mas vamos...
É que eu não combinei com o Celso, tinha que ter trazido um espaguete integral, daí eu podia comer mais. Entendi. Mas não tem problema. Nem todo mundo gosta do integral, gente. Vamos acertar isso. É uma questão de hábito também, de hábito, integral, que é gostoso, tão gostoso eu quanto. Acho. Não tem diferença. E tem o macarrão também de arroz. Que agora tá com preço bem acessível. Preço super bom glúten, e delicioso, sem glúten. Pois é, tá é. Comendo. No meu caso, o problema não é o glúten, é o carbo mesmo. É o carbo. Mas então eu vou experimentar, viu, gente? Que ontem eu só comi aquele pedacinho lá da pizza doce e não comi mais. Isso. É verdade. De prova. É verdade. O pedaço ficou aí, foi doado pra produção. É verdade, isso mesmo. Mas difícil a gente resistir comida boa, né? Como é que faz em família lá? Você vem falar isso? Maristela. Com o irmão que cozinha assim. E vem de... Já é de gerações passadas, né? Então, é difícil. Ai, gente, minha vida aqui não é fácil não, viu? Se eu tivesse nascido com, assim, binchin como a Lê, né? Fininha, bem agora fininha. Ganhou. Ai, eu tava Ganhou. mesmo, né? Mas não foi o caso. Não foi o caso, mas tudo bem. A gente corre atrás do prejuízo. Bom, nosso tema hoje é esquizofrenia. Eu até preciso escrever grandão aqui para não errar na hora de falar, viu, gente? Que é um tema complicado, né? Uma doença muito grave, né? Muito séria. Dentre das doenças da área de saúde mental, doença mental, talvez seja a mais séria e a mais difícil também, né? Tem cura? Não. Não tem cura? Não. Tem como se adequar, tem como ter uma vida relativamente produtiva. Uma vida tem como quase normal, assim, né? Não é normal porque tem que tomar os medicamentos, mas dá para seguir. E algumas coisas que acabam ficando prejudicadas por causa da doença, né? Mas sim, tem como a pessoa ter uma adequação dos comportamentos, ter um sofrimento menor, mas cura mesmo não tem. Pois é. Antes de a gente explicar melhor para você o que é esquizofrenia e quais são os tratamentos, né? Como é que acaba limitando a vida das pessoas que são acometidas dessa doença, que é muito grave. A produção do programa separou um trechinho de um filme já bem conhecido, antigo, que é de 2002, nós já estamos em 2017, tá? Mas que é muito, muito bom, que é o filme Mente Brilhante. Vamos ver um trechinho. Mente Brilhante. Will you be needing an office? No. Well, I could just work out of the library. Well, this guy tries to wander into the library, but he doesn't have ID. Why can't people read their memos, huh? Then he goes totally nuts. Not real. You are not real. Is this what you are, soldier? Some useless ghoul? The local madman? I'm no soldier. You're gonna end up in a cell! Old, worthless, discarded! There's no mission. And while you rock and drool, the world will burn to ashes! You are not real! You are not real! You're still talking to me, soldier! There's no mission! I'm not a soldier! John? John? Hey, John, it's okay. I just heard what happened. I'm sorry, John. I'm not a soldier. John, hey, Nash. Nash, hey. Hey, you're all right. Nash, hey. Ladies and gentlemen, the great John Nash! John? Muito bem. Esse é um filme, então, que foi lançado em fevereiro de 2002. Mente Brilhante, para quem não conhece, o Russell Crowe, que faz o papel do John Nash, que é um gênio, né, da matemática, que foi descoberto com 21 anos, mas ele dá sinais que tem esquizofrenia e vai mostrando isso ao longo do filme. E nesse momento aí, é o momento que ele está tendo uma crise, né? Assim que a gente fala com a esquizofrenia também, Maristela? Sim, é uma crise produtiva, né, dos sintomas, né? Esse filme é muito bom, porque ele mostra, e assim, ele vai mostrando no decorrer do filme, e algumas vezes você vai acreditando, porque não é na hora que começam esses sinais
que você vê que é um sintoma de esquizofrenia, né? Você entra na realidade ali. Ele acaba criando uma história, né? E como você está assistindo e ainda não tem a explicação, você acaba achando que realmente aquilo está acontecendo também. E a realidade do esquizofrênico é aquela mesmo, né? Para a gente começar a nossa conversa, então, o que é esquizofrenia? É uma doença mental? Sim, é uma doença grave, crônica, né? E que ela tem alguns sintomas produtivos. Existem vários tipos de sintoma. Tem os sintomas que a gente chama de produtivos, tem os sintomas negativos, né? Que são uma questão mais de emocional, e que é uma doença que não tem cura e precisa de tratamento constante. Nasce com essa doença? Como que Sim. Não adquire ao longo da vida? Pode ser também? Pode ser, mas o fator genético tem uma certa importância. E é hereditário? Tem. Olha, nem tanto como se imagina, tá? Não se chegou até hoje uma explicação de como que ela aparece, quais são as causas. A mente ainda é uma incógnita, porque né, não tem, por mais que eles estejam observando e analisando, eles chegaram a poucas conclusões, tipo, a dopamina no cérebro fica prejudicada, parece que tem alguns pontos no cérebro que estão com alguma função menor, mas isso não é uma coisa definitiva para você falar, isso é um gene, não tem como, eles não conseguiram ainda explicar. Então, o que acaba ficando? Sim, o fator hereditário tem uma certa importância, mas é tipo uns 10, 13% só. Não é determinante. Né? Quer dizer, ou seja, todo mundo está arriscado, né? Mas assim, acaba sendo uma questão que você acaba nascendo com essa predisposição. Com essa predisposição. Se aí, vai desenvolver dependendo ou não. Se vai desenvolver ou não e como vai desenvolver, também depende muito das situações ambientais. E a pessoa pode ter lá, vamos dizer assim, a sementinha lá da esquizofrenia e ficar quieto e passar pela vida toda e pronto. Não, algum sinal vai dar. Ele pode ser mais leve ou mais grave? Pode ser mais leve ou mais grave. Quer dizer que então quem nasceu com essa doença, algum momento da vida ela vai aparecer. Vai ter um sinal. Não tem como morrer e ela quieta. Não, muito difícil. Em criança, como se percebe isso? Porque é uma doença silenciosa, vamos dizer, né? Assim, em criança também? A gente consegue identificar isso? Os casos em infantis são raros, assim, raros. Eles não são, porque a esquizofrenia costuma aparecer entre os 15, 17 até uns 30 anos. Certo. Tá? Essa é a clássica, né? A idade padrão. Clássica, Mas já se viram casos em que ocorreu, por exemplo, na menopausa. Né? Que daí, por causa dos fatores hormonais e circunstâncias, foi o gatilho. E tem as crianças, tem muita criança que acaba apresentando os sinais. O problema todo está em como você vai diagnosticar isso. Tá? Por quê? Como você perguntou, os sinais na criança podem ser confundidos com autismo, né? com outra doença, algum outro, com depressão, algum outro distúrbio. Então, fazer um diagnóstico da esquizofrenia é muito difícil. Tá? É um diagnóstico diferencial que precisa de um tempo, precisa do médico, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tudo para chegar. Né? Para fechar um Porque laudo. Depois, né, se a gente for conversando, vocês vão perceber que os sintomas, algumas outras doenças, doenças mentais também têm esses sintomas. Difícil, né, gente? Ai, Deus que nos proteja. Amém. Né? E olha, um dado muito importante, preocupante, na verdade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, estima-se que a esquizofrenia afete aí 24 milhões de pessoas. Isso é um dado de 2011. Nossa, quanta gente. Muita gente. 0,3% da população mundial. É bastante, né? Na verdade, é 1%, né? Já chegou? Já. Então, meu dado está desatualizado, olha aí. E aqui no Brasil, acho que a gente já está mais ou menos com 1.600.000 pessoas diagnosticadas. Fora as que ainda costumam surgir de 40 a 50 mil casos por ano no mundo inteiro, assim, né? Então, Nossa. Mas no Brasil a tendência é... O povo tá ficando doido. Porque esse mundo doido que a gente vive, né, gente? Que podia ficar quietinho pode aqui. Pode encadear alguma coisa, né?
Ah, não quero nem pensar. Nós vamos fazer um intervalo Ai. rapidinho, tá bom? Vamos continuar com o nosso tema, que hoje é esquizofrenia, que é um problema grave, uma doença mental que precisa de tratamento, tá bom? E a gente precisa de conhecimento para poder estar preparado, diagnosticar, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que podem passar por isso e precisam de ajuda. Nosso WhatsApp é o 994644958. No próximo bloco eu começo aqui a nossa culinária e lá o artesanato com a Aline e depois a gente volta no nosso papo. Manda sua pergunta, estou esperando. É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. A gente estava aqui batendo papo, falando das bijuterias. Gente, olha que lindo! Tá maravilhoso esse aí. Você consegue colocar o perfuminho aqui dentro. Ai, que coisa chique. Ai, amei. Show. Amei. E ó, lá mais pro final do programa eu vou falar que tem promoção, hein? Ai, que delícia. Mainá Semijóias. Mainá eu conto com mais promoção no decorrer do programa, tá? Mainá é com Y, não esquece, tá bom? E tem site, Instagram e Facebook, ó. Não tem como você não. Dá pra ver tudo lá, né? Delícia. Desconto ainda? Ai, meu Deus. Crédito. Não, tá fora do ar o site. Né? Mentira. Fica quieto. Celso não escutou nada. Bom, vamos então passar a receita? Vamos lá. Anota aí. Pesto. Espaguete ao pesto de hortelã. Ingredientes: 1 pacote de espaguete de grano duro, 2 xícaras de folhas de hortelã, meia xícara de azeite de oliva, 1/4 de xícara de nozes, 1 colher de chá de suco de limão, 1 lata de creme de leite sem soro, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 dentes de alhos picados, 200 gramas de parmesão ralado, sal e pimenta do reino. Muito bem, gente. A Lê vai ralando o nosso... Botei ela pra picar alho aqui, gente, ó. Aqui. Nossa guitarra, aqui ó, a guitarra do Celso. Se você perder o ingrediente da receita, não tem problema. A gente coloca no nosso site tvclaré.com durante a tarde, tá bom? Isso aí. Beleza. Começamos como? O Celso já tá muito antecipado, já trouxe macarrão cozido. Foi coisa já, você sabe que tem que ficar esperto aqui, né? Já. E vamos só fazer o pesto, então? Bom, o macarrão, gente. Então, aquele macarrão da sua preferência. Se você quer fazer com espaguete, pode ser outro, fusilli, eu adoro pene. aquele gravatinho, como chama mesmo? Farfalle? Farfalle, isso. Adoro. Pode ser o fusilli ou pene, tanto faz. Eu gosto de macarrão cortado. Eu gosto também. Não fala isso, que os italianos vão virar lá no... os pecinhos. Não, mas aquele cortado pecinha. Fusilli, pene, farfalle. Eu adoro esse macarrão, gente. Mais que espaguete. Depende do molho que você vai fazer, né? Mais com um com o outro, né? E, bom, é com bastante água, cada 100 gramas de macarrão, 1 litro de água, né? Depois que ferveu, colocar o sal, não precisa pôr óleo, nada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, vamos começar fazendo o pesto. Vamos lá. Tá? Vamos começar com azeite aqui, a nossa meia xícara. E depois, na hora de bater, você vê se precisa colocar um pouco mais ou um pouco menos. O pesto, na verdade, né? Fala, mas pesto não é só de manjericão? Não. Esse é o pesto de hortelã. Tem de manjericão, como eu falei, eu fiz de lavanda, também você pode fazer de salsinha, né? Depende. Que você fez outro dia. A tapenade, né? Aquela tapenade, alcaparra e azeitona preta. Tem alcaparra na geladeira, viu? E tem azeitona também. Vamos fazer uma receita com uma tapenade. E agora com hortelã é diferente, né? Tem um sabor bem diferenciado aqui, ó. Só as folhinhas. Não deu para ser da horta. É mais amarguinho, né? Não, tem que ser só a folha aqui no caso. Se fosse o chá, você pode colocar com caule e tudo, né? Mas aqui, senão ele vai amargar a nossa receita aqui. A nossa... Pesto tem que ter nozes. Não necessariamente. O pesto mesmo, é o pinhole, que é o parente do pinhão nosso brasileiro. O pinhole é um pinhão pequenininho. Só que ele é italiano, é um pouco difícil de achar caro. Então, coloca noz. Se tiver alergia, não coloca. Tem gente que põe castanha do Pará. Uma castanha, alguma coisa assim para dar um sabor. E geralmente coloca-se também o parmesão aqui já para bater. Mas no meu caso aqui, eu vou fazer ele sem o parmesão, e o parmesão vai depois na panela ali para incorporar. O alho tá aqui, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho de limão. Não, aqui dentro, ó, aqui, tô esperto já. A pessoa já é branca que não é uma cera.
pinga um limão aqui, a pessoa vai pro sol. Sabe o estrago que isso acontece? Imagina, né? Nossa Senhora. Vamos colocar um salzinho aqui pro nosso pesto. E vamos bater, só que nós vamos bater... Dá um paninho pra mim. Um paninho. Aí, obrigado. Vamos bater aqui devagarinho. Pimenta do reino eu vou colocar lá também, viu? Vamos pulsando. Porque é folha, né? eu não quero assim fazer aquele patê, né? Eu quero que fique tudo bem moído, triturado, mas ó, já tá descendo. Não precisa nem pôr música, ó. Que a gente já vai terminar, ó. Ó, um pouquinho, ó. Ó, já deu. Tá moído. Só dá uma moidinha. Também o hortelã, ele tende a ficar um pouco amargo. Então, assim, esse macarrão é fazer na hora que tiver pronto o macarrão, já faz na panela e já serve, né? Pra comer tudo de uma vez já, entendeu? Não vai sobrar nada. Acabar com tudo. Eu só vou experimentar. Só experimentar, né, Poliana? Mas a gente vai começar a trazer mais massas integrais aqui, tá? Daí eu posso comer mais. Isso. Pode deixar. O macarrão integral, hoje em dia, ele é fácil de achar também. Tá e o valor acessível, né? Porque tá antes super era exorbitante. Era incomível, tinha que comer o branco. Incomível é bom. Incomível, gente. Impagável, incomível. Não dava não. Agora já ficou mais acessível o macarrão integral. Vamos refogar o nosso alho. E aqui, Poliana, o nosso pesto está pronto, né? Então eu vou colocar o macarrão pronto aqui para refogar com o alho e a manteiga, né? A nossa manteiga. Aí, depois de bem incorporado isso, vou juntar o pesto, né? Incorporar bem legal. E depois colocar o creme de leite quando estiver praticamente pronto aqui. Para servir. Entendeu? Mas então já coloco com macarrão o creme com o macarrão aqui já. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Tá. Tô aprendendo também, não é, Poli? Então, enquanto o Celso vai aqui fazendo esse processo, gente, que colocar o macarrão na panela, a gente sabe, né? Isso, aí eu vou te chamando nos passos. Vou lá no artesanato, então, pro Celso depois mostrando os passos, porque o macarrão não pode ficar pronto muito cedo, porque daí a gente vai querer comer já. Verdade. Depois esfria. Pega um pegador pra mim. Exatamente. Vou lá no artesanato, então. Aí eu finalizo na hora da gente comer. Vida dura essa nossa, né, Maristela? Pois muito bem, vamos esquecer um pouco do macarrão, vir aqui pro artesanato. Então. Que ocupar a cabeça é uma forma de não comer. É verdade. Uma boa tarde. Ocupa com outra coisa, gente. Bom, a Aline vai ensinar a gente a fazer mais uma técnica de decupagem. Essa nossa hoje é com tecido. E dá para aplicar sempre em madeira. Em outro material, não. Mais em madeira, sim. Porque daí a cola pega bem. Que a cola né? pega bem. E dá para fazer com papel também, né? Dá para fazer com papel. Mas aí não pode molhar. Não pode então, o tecido ele tem um acabamento, né? Assim, fica mais... E se precisar correr pela chuva, passar, né, dar uma molhadinha, não vai ter tanto problema. O papel já pode porque a gente impermeabiliza ele também, né? Até antes de fazer, depois passa o verniz, então ele fica bem... Né? Isso aqui, ó, dá pra você sentir. Olha, gente. Parece que fica meio plastificado, né? É verdade. É uma sensação de um tecido como se fosse uma loninha, aquele tecido de almofada, de sofá. Olha, uma bolsa, que linda. E ela é feita de... ela é de MDF também. Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, aqui dentro, essa eu fiz ela inteiriça, né? Ai, que linda. Por dentro e por fora. Essa daqui a gente já vai fazer ela, que nem aqui eu até já trouxe pintada pra adiantar, né? Já tem alguma parte adiantada, mas... porque assim ela fica mais fácil de fazer do que... Né? Os dois jeitos são fáceis, mas assim dá pra... se a pessoa for iniciante, né? Pintada, dá pra fazer forrado também. Aí você vai como é que fala? Você vai se aperfeiçoando e vai ousando mais. Essa daqui, que é o mesmo modelo, né? Essa eu já pintei inteira por dentro também. Ai, que bonito ficou também. E aí tem uma gavetinha, né? Sim. Olha... Aqui dá pra, se for uma caixinha de unha, dá pra colocar as lixas, a parte aqui, né, mais compridinha, os alicates, e os esmaltes em cima. E aí em cima os esmaltes, acetona, tudo mais. Vamos ver os materiais então, gente? Anota aí.
Maleta revestida com tecido. Materiais: maleta MDF, 50 centímetros de algodão, tinta branca ou mineral, cola branca extra, tinta azul seco, termolina, estilete, tesoura, lixa de unha, pincel, rolinho de espuma e papel cartão. Muito bem. Vou repetir. Perdeu o material? tvclaré.com à tarde, tá bom? Depois do almoço. Muito bem. Começamos? Então, primeiro a gente passa a termolina no tecido. A termolina, pode fazer a termolina caseira, porque ela é um pouco cara, né? O vidrinho custa em torno de R$6. Então dá pra fazer, é super fácil. Cola branca extra, álcool e água. Então é uma medida de cola, 2 medidas de cola, uma de água e meia de álcool. Então eu pego lá duas tampinhas da cola, uma tampinha uma de água e meia de álcool. E meia tampinha de álcool, tá bom? Aí fez a termolina. E esse vidrinho que custa R$6, dá pra usar quanto? Fazer uma caixa? Não, ele até rende bastante, mas se você fizer em casa, que nem aqui nessa, pra fazer, fiz um vidro, peguei um vidro de maionese. Fez um grandão. Fez ele quase cheio, assim, um pouco mais que a metade, foi tudo. Não estraga. Se fechar bem, não estraga. Muito bem. Mais uma dica pra você, Aí deu pra fazer essa e essa aqui, tudo com esse vidro de maionese. Muito bem. Começamos então, o primeiro passo é passar a termolina no tecido. Isso, aí já pinta, que nem no caso essa daqui, por que eu pintei? Porque o tecido é claro, então tem que fazer o fundo, senão ele vai aparecer. Essa daqui eu já não precisei pintar por fora, como ele é um tecido, então tem que ver, se o tecido for claro, fundo branco, aí tem que passar. Pra não ficar transparente, gente, porque se você é um tecido de fundo branco, se a caixa é a cor de madeira, você vai pôr o tecido, vai mudar a cor do fundo do tecido. Ah, não tem problema, é assim que eu quero mesmo? Então não precisa pintar. Mas se é o resultado que você quer bem branquinho... porque daí muda a cor, né? Muda a cor. Às vezes fica até manchado. Bom, aqui eu vou passar a termolina no tecido, vou cortar as medidas que eu preciso. Isso, e passo com o pincel. Pode passar com o pincel, com o rolinho até mais fácil. E deixa secar. Deixa secar. Procura deixar num lugar, porque ele fica daí meio marcado, né? Meio esticado, no varal pendura pelas pontinhas, que daí pode cortar. Gente, ele fica impermeabilizado o tecido, parece uma loninha mesmo. Então perde aquela flexibilidade que tem um tecido 100% algodão e fica bem grossinho, tá vendo? Até pra fazer, ó, barulhinho, ó. Fica bem grossinho mesmo. Porque o tecido, ele no algodão, ele desfia, né? E você não consegue cortar. Então, fica mais difícil pra fazer. Então, tá aqui. Aí, aqui, vamos começar, então, de cima pra baixo, né? Aqui eu até já trouxe feito esse lado. A gente vai colar aqui só pra vocês entenderem mais ou menos como é. Como é a técnica. Eu já sei mais ou menos as peças que eu vou usar, eu já corto os tecidos mais ou menos no tamanho, já corta mais ou menos do que você vai... Por isso que é importante a caixa estar desmontada. Fica mais fácil. Mais fácil de medir, Que nem aqui, esse daqui eu comprei meio metro, só que sobrou, né? Que eu fiz o porta-retrato, tudo. E a gente vai usar cola branca Cola branca extra, que é aquela mais forte, de rótulo azul. Precisa lavar o tecido antes? Não precisa. Não. Porque ele não vai encolher, né? Porque não vai ter contato com água. E mesmo você passando a termolina, se ele tiver que encolher, daí já... Porque a termolina, ela é líquida, né? Já dá uma encolhida. Gente, porque tem cada tecido 100% algodão lindo, dá até pra você fazer aquelas almofadas, né? Dá, Capa de almofada mais grossinha, eu quero uma almofada mais resistente, porque é uma área externa. Ela falou mesa, aí a Alessandra tá querendo fazer uma mesa já lá em casa. Minha mesa, lá em casa. Fica muito legal. Forrou a mesa, Forrei a né? mesa. Nossa, deve ficar Depois passar um plástico grosso também. Então. Ou um vidro, né? Você faz a impermeabilização do tecido e depois você vai colar no tampo da mesa. Se a mesa tiver com tinta ou com verniz, é bom dar uma lixadinha. Sim, E depende daí. Se for daí comprar um tecido escuro, né? Que daí cobre. Que legal. Também, pra não ter que pintar antes. Que nem essa mesa que eu fiz, ela era fórmica. Aí eu pintei. Nossa, deve ter ficado lindo, hein? Ficou. Gente, olha, simples assim. Com o pincel, passei a cola na madeira, na alça. E tô colando o tecido que a gente impermeabilizou. Aí deixa um pouquinho até ele dar uma secada pra depois a gente cortar e lixar. Que legal. E vamos fazendo isso com todas as peças. Todas as peças. Que nem aqui, eu até trouxe. Esse daqui foi, na verdade, um erro, né? Que na hora que eu tava passando a termolina, eu já cortei esse daqui no meio. Eu tinha comprado uma quantidade que dava pra dobrar certinho. Eu falei, não, mas eu vou levar porque esse daqui, como ele é um tecido de poá, não tem problema. Se fosse um tecido que nem esse daqui, eu fiz a emenda, tudo, aí não ia ficar legal.
né? Ficou da com a emenda certinha aí, né? Deu bem certinho. Deu bem certinho, que nem aqui eu fiz a parte de baixo, depois na hora de fazer a tampa, eu coloquei bem assim, como você vai, né? Aí até cortou um pedaço maior, assim, teve uma perda maior de tecido. Mas esse aqui não tem problema. Então dá, falei, porque às vezes a pessoa tem um tecido e fala, não vai dar, mas dá também, se for um tecido assim. Dá pra eu fazer a tampa de uma e as laterais de outra, né, gente? Vamos aproveitando, não vamos perder nada. Ó, no caso aqui, você vai usar a maior parte, que é a estampa aqui de Londres, né? London. Isso, eu vou fazer a tampa com esse poá e aqui em volta, a volta toda, com o Londres. Vai ficar muito bom. E dentro também a gente vai mesclar os dois. Quantas demãos você passou aqui? De tinta? Acho que umas 3. Pra cobrir bem cobrir bem, Depois o que aconteceu também? Eu passei o azul, né? Aí ele às vezes dá uma manchada, então você vem e passa, porque se ficar manchado vai aparecer. Então tem que cobrir, aí você vem cobrindo com o branco que manchou de azul. Que nem a tampa aqui, ela tá vendo? Ó, deu uma manchadinha. Aqui não tem problema, porque o tecido é azul, né? Muito bem, então, pra não precisar passar o tecido aqui, tá vendo? A Aline já passou a tinta azul. Primeiro passou a branca e depois passou o azul. Mas aí quando a gente passa o azul, a gente mancha aqui, a parte branca. Então volta a cobrir com o branco, senão como o fundo é branco, vai aparecer a mancha azul, né? E aqui também dá pra pôr uma fita crepe pra evitar que venha a mancha pra cá, né? Ó, então aí a gente coloca aqui, vê certinho que tem que ficar uma sobrinha nas laterais. Até mais fácil fazer. Assim, né? Que a tinta estando molhada, você consegue... Passa bem a mão para tirar as bolinhas. Tem que alisar bem. Que o tecido já não tá mais tão maleável, tá durinho, né? Por causa da termolina. E aí eu vou colando e vou deixando secar. Que nem aqui a gente já vai colar, ó, porque tem que fazer a lateral e já pode colar a borda. Então não preciso cortar, eu viro esse. Esse daqui a gente vai virar ele e vai colar. Interessante. Que aí o outro vai vir por cima para dar um acabamento. Interessante, gente, muito interessante. Por isso que não pode cortar aqui na tampa a medida certinha. Sempre tem que deixar um pouco a mais. Deixa lá um dedinho, um pouquinho menos que um dedinho de cada lado, para você virar. Ficar um acabamento perfeito, né? E se for fazer com o tecido inteiriço, é a mesma coisa. Você vai vir aqui com ela, com a cola, e já vai vir dobrando. Muito bem. E aí, quando você tiver super prática, você já faz a parte de dentro. Que aí o de dentro é mais os cantinhos para dar o arremate, o de né? dentro é o trabalho do arremate. Porque dá pra vir com ele aqui também e fazer. Só que como essa maleta ela é apertada, não ia fechar depois. Então por isso também que eu optei em fazer a pintura. Isso tudo é prática, porque daí você vai atendendo até onde você pode ir com a técnica pra não perder a peça. Porque depois não fecha, você vai ter que trocar o fecho aqui, dar um ou outro jeito, né? Às vezes tem que furar de novo, às vezes não dá certo. Muito bem, enquanto a Aline vai colando a nossa tampa aqui, a gente vai pro intervalo rapidão. No próximo bloco, eu vou voltar a falar então do nosso tema de hoje, que é a esquizofrenia, tá? E a gente vai mostrando mais um pedacinho de artesanato pra você. Fica ligadinho com a gente. Tintim por tintim volta já. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. A gente volta aqui do artesanato mais um pedacinho pra você. Porque além da técnica da tremolina, tem um outro pulo do gato que a gente costuma falar aqui no tintim, que é cortar o que tá sobrando, né, Aline? Isso, Porque, ó, colar, passou a cola com o pincel, vai passando a mão para deixar bem retinho e tá colado. Agora aqui esperar secar. Isso, né? Mas sobra as bordinhas, tá vendo? Ó, sobrou uma pontinha aqui, outra pontinha aqui, que a gente vai ter que ir cortando, né? Isso. E sempre com a lixa. Aqui a gente vai cortar com a tesoura. Tesoura que dá pra tirar. Essa lateral aqui eu passei bastante cola para ele grudar um no outro, o tecido Porque aqui. na verdade a gente vai cobrir, né? Vai cobrir. Então esse daqui a gente não vai necessariamente precisar cortar com estilete. Vai deixar essa sobrinha aqui, porque não vai aparecer. E aí eu vou colando a caixa toda do jeito que eu quero, com o tecido que eu quero, e inventando moda aí. Que nem aqui, ó, daí a gente vem com o tecido. É importante ver, por exemplo, que a emenda fique na parte de trás, que é onde não vai aparecer tanto, tá? E aí a gente vai colar assim, ó. E vai ficar perfeitinho o acabamento em cima. Vai ficar,
E o que sobrar a gente corta de baixo. A gente corta, daí lixa. Muito bem. A Aline vai continuar colando aqui, eu vou voltar lá para nossa entrevista para mostrar depois para você como é que faz para tirar essa sobrinha. Celso já colocou o macarrão. Já coloquei, agora eu vou colocar o nosso... Antes de sentar aqui, eu vou só dar uma passadinha rápida nosso aqui. pesto. Olha que bonitinho isso, olha, combinandinho da siriana. Tá combinandinho com a pimenta, né? E agora aqui vamos agregar o nosso pesto. Aí depois pra gente esperar para finalizar com o nosso No caso, na casa da pessoa, a pessoa já vai finalizando tudo, já tá pronto, pá. Aí porque depois que você agregar aqui o pesto, aí que vai ficando... Desliga a panela, no nosso caso, né? Verdinho aqui, né? Aí você vai esquentar, misturar bem no macarrão, né? Nesse ponto aqui, você já pode, se estiver bem quente a panela, você já pode até desligar ela e agregar já o creme de leite, né? E o parmesão. Mas tem que estar bem quente mesmo, porque não é legal você ferver, ou, né, esquentar muito o creme de leite, senão ele vai talhar, nem né? servir frio pro seu... Isso, exatamente. Em casa, né, gente? Então aqui, ó, vou aguardar aqui pra gente colocar o creme de leite e eu finalizar com o parmesão na hora que você mandar, Poliana. Ai, que pronto. Tô com uma fome, gente. Ai, esse cheirinho vai... Ó, cheirinho de hortelã. A fome vem antes do tempo. A gente fica sentindo esse cheirinho gostoso, a gente vai ficando com fome antes do tempo, gente. Não pode, não. Cheirinho de hortelã forte. Bom, a gente já falou pra você o que é esquizofrenia e como, né, vem aumentando aí o número de casos. Já são aí 1% da população mundial, né? Muita gente. Falamos também que a esquizofrenia tá lá, quietinha, mas em algum momento da vida ela vai dar sinal. Quais são os sintomas? A pessoa que tem esquizofrenia tem uma mudança brusca de comportamento, o que acontece com ela? Tá, os sintomas mais conhecidos e que acabam aparecendo mais são os sintomas produtivos, que são os delírios, as alucinações, né? Os delírios persecutórios, muito bem. O que é delírio? Delírio é quando a pessoa tem uma percepção errada do que pode estar acontecendo, da realidade. Bom, os sintomas produtivos já tiram. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter um mundo diferente do mundo real. Tá? Ela como se ela criasse uma nova realidade para ela. Sim, mas é uma realidade que ela acredita ser real, porque é o que ela está vendo, está sentindo e está presenciando. Então, ela vai ter os delírios, que pode ser, geralmente são persecutórios. Então, a pessoa acha que tem pessoas que estão perseguindo, que ela está sendo monitorada, que ela está sendo gravada, sabe? E que ela está sendo... às vezes vocês não ouvem falar assim, tem muito esquizofrênico que acha que a televisão está com algum chip, alguma coisa que está monitorando ele. Ou ele está com chip, sabe, que alguém colocou, né? Ou esses são os delírios, tá? As alucinações já são quando a pessoa ouve, né? Ou vê coisas que não são em realidade, que não estão acontecendo, né? Então ela ouve vozes, pode ser uma só, pode ser duas pessoas conversando, ela vê coisas, né? E ela acaba tendo também depois sintomas cognitivos, ou seja, ela fica com o comportamento e o pensamento diferente, né? Com muita a questão da afetividade, tudo muito abalada, né? Então, esse é momento agressiva. De crise. Aí é um dos mitos que ocorre sobre a esquizofrenia, de que a pessoa esquizofrênica é perigosa, tá? Então, quando ela está em surto, que ela está vendo, ouvindo, imaginando coisas, ela pode sim se tornar agressiva, pode, mas não é uma agressão partindo para outras pessoas. É uma agressão em cima dela mesma e do que ela está percebendo. Vou dar um exemplo. Eu atendia grupos de esquizofrênicos numa certa época que eu estava na saúde mental, no ambulatório de saúde mental de Rio Claro, né, da Fundação de Saúde. E eu tinha um grupo, né, a gente tinha um grupo que trabalhava com os esquizofrênicos, geralmente eram os mais jovens que estavam ali, tudo. E numa dessas sessões, uma delas
levantou e veio com a cadeira para cima de mim, né? Se levantou a cadeira e veio com tudo, né? Aí todo mundo, os outros todos, não, eles assustam, né? Assustaram. Então eles levantaram assustado, eu dei um grito assim para ela, ela parou, né? E pôs. Qual era o problema? A agressão não era contra mim, mas ela via sempre uma mulher que a perseguia. E a mulher estava atrás de mim. Entendeu? Então ela foi agredir a mulher. Né? Então muitas vezes eles vão agredir ou eles ficam agressivos por conta disso. Eles querem que pare. Eles querem que pare isso. Então eles ficam agitados, tal, mas eles não são perigosos, como costumam dizer. Pode ocorrer esses acidentes, né? Mas não que ele tenha essa questão, que daí já é uma psicopatia, é uma outra questão. Tudo que envolve a doença mental, né, mas ela tem muito preconceito. Tem. A sociedade não aceita, infelizmente, que aquela pessoa saia um pouquinho do rumo. Do padrão. Né? Saia um pouquinho do padrão. Como é que isso atrapalha o tratamento da pessoa que precisa dessa ajuda? Isso é uma pergunta muito importante, porque o preconceito é que acaba fazendo com que muitos esquizofrênicos não se aceitem. E fujam do tratamento. Tá? Porque não tem o apoio nem de familiares. E a gente sabe que quanto menos apoio da sociedade, dos familiares, menos ele tem condições de regressar para a sociedade, mais ele vai fugir do tratamento e assim, os sintomas pioram. Então, quando você perguntou se não tem sintoma, tem gente que às vezes passa pela vida, se ela está num ambiente propício para receber um conforto em relação a isso, ela pode sim nem ter esses sintomas produtivos. Ela vai ter os sintomas cognitivos, emocionais, mas não essas crises tão produtivas. Então, até assim, dentro da própria família pode ter o preconceito, né? Sim, da família não entender, falar, ou é droga, ou não, aquela coisa assim, uma crença, louco, essa coisa, fora da caixinha, né? Fora da casinha, né? Essa coisa só aumenta o preconceito, né? Que é uma doença, gente, é uma doença. E tem que ter tratamento, lógico. É a dificuldade de aceitar o diferente, né? Que o ser humano tem e que nós temos que também quebrar essa barreira, né? Porque acho que toda diferença, né? Vem aí tantas coisas, tantos conflitos que acontecem, né? Na nossa sociedade, não só em relação... Não dá para ser igual. Não dá para ser igual e o bonito é não ser igual mesmo. Pegando isso que você está falando, Alessandra, é bom deixar claro que assim, a esquizofrenia, ela pode parecer diferente de pessoa para pessoa. Não vamos esquecer que mesmo sendo uma doença que tem uma classificação, tem os sintomas, tem a coisa clássica, ele de pessoa para pessoa pode haver uma mudança. Então, por isso que o diagnóstico é muito importante, porque tudo isso tem que ser observado. Afinal, nós somos indivíduos diferentes um do outro. Exatamente. Isso, vidas diferentes, sintomas diferentes. E você me disse também, não sei se no ar ou fora do ar, que geralmente esse sintoma aparece quando a pessoa está no auge da sua produtividade. É uma característica a pessoa que tem esquizofrenia ser... Vamos rotular, hein, gente? É uma dúvida minha. Todas as pessoas que têm esquizofrenia são extremamente inteligentes. Várias, eu não diria que todas. Vai depender muito do momento em que o gatilho for acionado, tá? Como a gente vê, vamos falar de estresse, né? Nós estamos vendo no filme, o caso do filme que a gente viu, é um gênio. Um gênio da matemática. Isso acontece muito. Existem pessoas que estão assim com pós-graduação, com doutorado. Já fizeram várias já faculdades. Fizeram muito e... acabam tendo um gatilho aí que talvez seja o estresse, porque a pessoa com esquizofrenia, ela vai mostrar um comportamento diferenciado durante a vida, isso pode ir gerando um estresse, né? Porque ela pode acabar tendo muito sobrecarregando muito, é muito inteligente, e aí parece que só nisso ela se encontra, porque o convívio social fica muito prejudicado, né? São pessoas muito isoladas. Sim, porque os comportamentos cognitivos mais emocionais, negativos, que a gente chama, são geralmente ser antissocial, isolado,
sabe? Fica Tem diferença muito... de humor, assim, uma pessoa mal-humorada? Ela não é mal-humorada, ela simplesmente não tem muita afeição mais, né? O afeto fica prejudicado. Parece que não tem paciência com a gente que está fora do nível de inteligência dela. Também, mas tem muita questão assim mesmo dela viver dentro desse mundo que ela construiu, de muito isolamento, porque a comunicação fica muito prejudicada, a afetividade, então parece uma pessoa fria, ela não consegue, parece que se dizer, ter uma afeição, ter um prazer, ter uma coisa assim, né? Então é muito difícil realmente. E isso, né? A pessoa pode estar demonstrando já, mas não teve ainda uma crise, um surto. Sim. Ela tem esses comportamentos que já... Aí fala assim, que pessoa estranha. Mas tô pensando aqui na mãe que está vendo o filho que tem um comportamento estranho. Como é que ela vai levar aquela pessoa para um psiquiatra, um psicólogo, para fazer um diagnóstico de esquizofrenia? Não é difícil? Se não tiver sintoma produtivo, que muitas vezes não tem, né, a mãe vai sempre dando aquela desculpa. Ele é assim mesmo, não é? Ele é muito tímido, né? Ele é muito sério, né? Ele não tem amigos, mas vai dando uma desculpa. E aí isso acaba chegando lá no tratamento ou entra depois que tem um momento de... Ou entra naquela, tô com depressão, que tudo é depressão. Né? Pois é. Bom, nosso papo hoje é sobre esquizofrenia, uma doença grave, muito séria, que a gente tem que ficar atento. E mais do que tudo, gente, do que buscar tratamento, porque é para a família que tem isso em casa ou no seu convívio, né, fica totalmente abalada, mas quem não tem que começar a entender, respeitar, principalmente respeitar esse ser humano que está passando por dificuldades, né? E começar a romper esse ciclo aí ruim de preconceito, que a gente, né, tudo que a gente não sabe qual que é o dia da manhã, o que a gente vai passar em família, né? A gente tem que começar a romper esses preconceitos, porque olha, preconceito é falta de conhecimento, viu, gente? Quando a gente conhece, a gente não tem mais medo, não tem mais preconceito. Mas isso hoje, a gente já ajuda, né? Só não ter o preconceito, né? Exatamente. Já está ajudando. Porque a gente não sabe dia da manhã, né, gente? Exatamente. A gente vive hoje, amanhã a Deus pertence. Exatamente. Bom, a partir de hoje, toda terça-feira, a gente vai trazer para você uma dica especial do Tintim por Tintim, tá bom? Uma dica, uma coisa legal que a gente viu na internet, que a gente faz em casa e que dá certo, a gente vai trazer para você. Então, confere aí a nossa primeira dica. Como limpar tábua de madeira? Você vai precisar de meio limão, água quente e sal. Primeiro, espalhe o sal pela tábua de carne e esprema meio limão por cima. Aproveitando a metade do limão, que já está espremida, vai esfregando o sal por toda a tábua. Enxague tudo com água quente. Não é preciso deixar de molho. Deixe secar totalmente e repita o procedimento uma vez por semana. Gostou da nossa dica? Diquinha basiquinha, rapidinha, facinho, sem complicação, como a gente gosta aqui no Tintim por Tintim. Aquela tábua de churrasco. Já pensei na minha lá, né? Já vou fazer lá em casa. Gostei da dica. Porque limão e água quente e sal, gente, ó, limpa muitas coisas. Faz, aí você gosta de um churrasco, precisa ter seus equipamentos ali, né? Que quem é churrasqueiro tem avental, tábua, faca, espátula, ninguém pode pôr a mão no equipamento do churrasqueiro, né, gente? Então mantém sempre limpinho, higienizado para ter sucesso aí no seu churrasco de final de semana. A gente vai dar um intervalinho aqui, vamos voltar a fazer um break para terminar o nosso artesanato, continuar nosso papo, responder suas perguntas antes de experimentar a delícia do macarrão de hoje, hein? Gente, também tô curiosa, quero saber se esse pesto de hortelã é bom, tá bom? O Tintim volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Tintim por Tintim de volta. A gente volta aqui do artesanato. Vou mostrar mais um pedacinho pra você. Ó, a Aline já acabou de colar. Fez a volta, né, Aline? Vamos mostrar a pessoa de casa, ó. Fez a volta aqui com esse tecido legal. E aqui na frente tem uma portinha, lembra? Uma caixinha. Aí passa por cima, né? Isso, que nem aqui. Colou assim. A gente vai utilizar o outro tecido, que é o composê, né? Então eu não colei, senão a gaveta ficaria aqui, eu já colaria junto. Aí viria com o estilete para fazer o recorte. Tá. Então aqui agora a gente vai recortando com estilete? Com estilete, essas sobras. Então aqui, ó, até cortei as laterais e dobrei assim, que fica bem mais fácil. Vai ficar bem certinho. Aí você já vem com o próprio estilete, ó. E rápido, né, Aline? Rápido. Eu acho que o que dá mais trabalho nessa técnica é deixar o tecido pronto. Que tem que secar bem, né, gente? Depois que você tá pronto, aí é só diversão. Que nem aqui eu já cortei meio que deixando rente e tal, aí depois a gente finaliza aqui. Bom, então a gente vai refilando todas aqui as bordinhas, a gente passando o estilete para adiantando o nosso processo. Enquanto isso, vamos cortar mais um pouquinho que o Paulo ainda não tá pronto. Ia chamar o Paulo, mas não vamos chamar o Paulo agora não. Vamos cortando mais um pouquinho. Esse sobra um titico aqui, como a gente faz? Aqui a gente vai deixar secar, que ele ainda tá meio molhadinho, para depois passar a lixa, tá? Lixa de unha? Lixa de unha. Ó, vamos fazer esse aqui então, que já tá seco. Corta um pouco do excesso com a tesoura. Aqui nas partes que são retas, dá até para cortar. Com a tesoura, com a tesoura mesmo. Quando é muito curvadinho, tem que usar estilete. Dá para mostrar aqui? Ó. Isso, tá pegando bem. Vou tirar da frente, senão o pessoal a gente vai ocupando todo o espaço. A bancada é grande para isso mesmo. É bom sempre cortar num vidro, sempre cortar num vidro, ou se tiver mesa de mármore, né? Aí também dá certo. De mármore não, de granito, porque o mármore... Mármore não aguenta não, gente. Tem furinho. E tem que ser com estilete, né? Não dá para usar outra coisa, viu, gente? Fácil. Tem aqui, a gente até... Pega a tesoura, tem as tesourinhas menores também, até trouxe. Pra pegar as pontinhas nos lugares mais... Muito bem. Aprendeu aí como é fácil cortando com estilete, gente? Então a Aline vai continuar cortando aqui a nossa alça. E a gente vai então saber com o Paulo quais as notícias desta terça-feira. Bom dia, Paulo. Oi, Poliana. Bom dia a todo mundo aí do Tintim por Tintim. Temos vários destaques hoje. Uma das reportagens traz o apelo de uma mãe aqui de Rio Claro. O filho sofreu um acidente de trânsito, está internado desde então. Passou por 5 exames de tomografia e existe ali, segundo ela, um conflito nos resultados do exame. E ela pede que o filho passe por uma ressonância magnética para constatar realmente um quadro irreversível. Segundo o boletim médico, segundo o parecer, ele estaria ali já num quadro inconsciente, foi passado para a família que não retomaria a consciência, portanto ficaria acamado, sem retomar aí a atividade normal, mas a família pede, né, por conta desse conflito de exames. Nós conversamos com um advogado para saber em que situações a família consegue requerer isso normalmente. Também falamos com a Santa Casa, que explicou que não pode revelar, informar, né, mais detalhes sobre quadro médico de quem está internado por lá, que isso é uma questão interna. Nós entendemos, é claro, um posicionamento do hospital, mas enfim, o impasse da ressonância é o seguinte: no acidente ele pôs uma placa de metal na perna e aí não pode ir para a máquina da ressonância magnética. A família autorizou a retirada dessa placa, mesmo assim essa discussão está seguindo em frente. Aí a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui no Rio Claro Notícias. Também vamos falar, Poliana, da assinatura de um convênio nacional, né? O prefeito Juninho da Padaria extinguiu aqui os cargos da Fundação Ulisses Guimarães, os valores, os salários a serem pagos e tudo mais, e assinou um convênio com a Fundação Ulisses Guimarães Nacional. A ideia é trazer algum tipo de recurso para a cidade, para a realização de eventos culturais e tudo mais. A gente acompanhou a assinatura desta parceria. E para encerrar, só passar um projeto feito em Limeira, que acho que deveria existir em toda a cidade, que é a microchipagem de animais. Então vai lá, o chip é inserido no animal, na pele do animal, não tem problema nenhum, dano à saúde do bicho,
E aí é colocado ali informações sobre dono, endereço e tudo mais, para evitar duas questões. Um animal perdido, o dono consegue recuperar, porque ali passa a maquininha, sai toda a informação do chip. E também o mais grave, o abandono, que é muito comum, né? As pessoas às vezes têm lá o bicho, enjoa do bicho, resolve que quer soltar. A gente já viu até casos aqui em reportagens do Rio Claro Notícias, e o cara joga o cachorro para a rua, sai com o carro, o cachorro até desesperadamente vai atrás do veículo até onde ele não aguenta mais. Uma cena triste, e aí tem multa e até prisão para esses casos, quando realmente é comprovado que foi abandono. Beleza, Poliana? É isso que nós temos para hoje. Muito bem, Paulo. Eu vou aqui escutando e vou ficando cada dia mais abismada com o nosso mundo cão. Coitado dos cachorrinhos, né? São tão lindos, mas nosso mundo é cão, gente. Quanto vale uma vida, né? Um plano de saúde, um hospital, eu sei que tudo tem limite, né, gente? Mas quanto vale uma vida? Um exame não dá para ser feito porque precisa do custo de uma cirurgia para retirar uma placa para fazer um exame? E se fosse alguém da sua família? Aí poderia? Difícil isso, né? Difícil, viu, Paulo? E os animais é a mesma coisa, gente. Você abandona um filho, como que vai abandonar um cachorro, um gato, né? Não quis? Olha, eu sou a favor desse chip aí, mas precisa chipar a gente também, viu, Paulo? Devia ser em todo lugar, viu, Poliana? Isso aí deveria ser uma... A única coisa é assim, né? Aí vem a velha questão. No Brasil, é aquela velha máxima, né? Se faz lei, não se cumpre a lei. E isso que é o grande problema. Até a nossa reportagem questionou a profissional responsável lá em Limeira pelo trabalho, pela chipagem. Ela falou, duro é isso, né? Como que a gente vai punir o dono? A gente leva lá, a gente sabe que no fundo ele abandonou, ele fala, não, ele fugiu, né? Então dá aquele miguezão, falando português, né, que a turma entende, e aí fica por isso mesmo, e aí é difícil fazer cumprir a lei. Claro que devia ter um prazo, né? Se o cachorro fugiu, no dia seguinte você não percebeu ainda, né? Você tem que ir lá notificar. Passou uma semana, um mês, você não notificou, é sinal que você não deu falta do animal, sinal que você abandonou. E aí aplicar a lei. A pessoa pode ser presa de 6 meses a 1 ano. Então, acho que vale a detenção aí, né? Só que tem que fazer a lei e aplicar, senão ela não serve para nada, né? Pois é, concordo com você. E a gente, ó, sempre aqui com a cabeça, né, na hora de votar, na hora das suas atitudes, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, viu, gente? Porque nós estamos numa fase assim, ó, ou vai ou racha. Ou a gente melhora, ou vai rachar tudo. Que eu fase, acho é isso mesmo. mesmo, Que uma fase, né? Que fase do ser humano, da política, de tudo. Bom, obrigada, Paulo. Você já sabe, Rio Claro Notícias começa coladinho com o tintim por tintim, tá bom? Ô Zé Artesanato, o que vocês sabem que eu tenho a boca boa, né? Eu vou começar a ficar brava, daí já viu. Aí vamos puxar minha orelha lá depois, que não é pra falar essas coisas. Ó, a gente colou aqui no fundo, né, pra dar o acabamento. Isso. Cortou aqui, enquanto o Paulo tava falando as notícias, a Aline foi cortando. Acabou de refilar aqui. Sobrou ainda uma pontinha aqui, a gente vai cortar aqui também. A gente vai cortar também. Dá pra cortar ainda, se esperar secar? Dá. Vamos cortar, ó, já passa a tesoura. E dá pra cortar com a tesoura, mais fácil. Aí se não dá, tem que cortar com estilete. Muito bem. Corrente. E aí, gente, vai cortando, vai abrindo um pouquinho, você vai passando cola, né? É, que a gente tava olhando aqui, eu tinha colado a frente da gaveta, também já fiz o refile, aí tava levantando, aí já passei colando. Um pouquinho mais de cola. Muito bem. Aí aqui, ó, então é a alça da maleta, né? Posso virar assim? Pode. Opa, aí aqui a gente vai passar a lixa pra tirar, porque ficou alguma coisinha, ó. Então você passando com a lixa, não tem problema se sair a tinta, tá? Depois retoca. Muito bem. Isso é pra dar aquele acabamento fino, pra não ficar pra ela ficar bem rente, Ficar com uma... Tudo onde você vai vendo que sobrou, depois que tá bem sequinho, né? É bom deixar secar bem. Deixar secar bem. Muito bem. E aí, como é que eu vou fazer com a parte interna da caixinha? Então, aqui, a parte de dentro, até deixei pra colar, porque ela é um pouco mais difícil, tá? Nós vamos colar? Achei que você ia pintar. Não, dentro é colado, tá? Fui surpreendida agora. Ó, então aqui eu já cortei também a parte interna, um pedaço que, né, já medi tudo certinho, a altura e tal. Então nós vamos começar também pelo canto. Mas assim, eu falo que é mais difícil, mas é mais pra dobrar o tecido, porque ele tá meio grosso, então fica meio chatinho de... Passo a cola no pedaço que eu vou colar primeiro, vou segurar aqui pra você.
Passa bem nos cantinhos, tá? Porque é onde dá mais trabalho, né? Aí vem com o rolinho, dá uma alisada pra ter certeza que pegou em tudo. E o bom que como é cola branca, gente, o rolinho depois você lava tá pronto pra outra, hein? Ó, aí eu venho aqui, já procurar colocar rente. A parte de cima, né? Dá pra ver? Porque aqui no caso eu já cortei meio que... Do tamanho certinho? Do tamanho. Gostei desse tecido London aí, viu? Bem legal. Ai, lindo, né? Bem bacana, né? Bem moderno. E o porta-retrato aí acompanhando, hein? Não é? Bonito. Super legal. Branco, né? Eu também adoro, gente. Não posso nem falar negócio de azul, que eu tava outro dia. A pessoa, né, coloca escova de dente lá no potinho, lá no coisinho. Tem a minha escova e a escova do marido. A dele é azul, a minha é vermelha. Porque, né, gente? É esse que vai lá na embalagem. Você tenta ser uma cor diferente, mas não adianta. Mulher é rosa, vermelho. Sou contra isso, mas tudo bem. Não posso lá brigar com a fábrica da escova de dente, né, gente? Não me peguei escovando com a escova azul. Nem pensou, né? Já foi. Automático que o mundo tá azul, a gente vai... Falei, opa, essa não é escova minha. Já foi. Não é uma coisa doida? É que seu mundo tá azul, né, Polly? O mundo é azul, gente. A capinha do celular é azul, é tudo azul. E aí eu quero pegar a escova de dente azul também. Sim. Mas aí a gente leva na esporte, ainda bem que é do marido, né, pessoal? Não é? Daí não tem problema. Pois que não tá dando pra mostrar. Vamos colando. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver? Que o Vinícius tá bem na minha frente no retorno. Eu tô vendo. Então aí é assim, ó, você vai ajeitando ela aqui, arrumando o tecido pra ele já ficar rente. E vou me preocupando com que borda, lá dentro ou aqui fora? Você já cortou o tecido certinho, né? Eu já cortei. Se ficar a borda, depois você vem com o estilete e faz a lixa, não tem problema. E dentro também aqui não tem problema se ficar sobra, porque a gente vai vir com o fundo. Que é outro tecido. Que é outro tecido. Deixa eu já mostrar, porque aí... eu falei... Você fez no papelão. Esse daqui é papel cartão. Legal. Então a gente... eu comprei esse aqui, acho que é o que tá... Tá desmontado. Fundo, o papel cartão branco, tá? Porque o tecido é claro, então... Mas sempre procura comprar uma folha grande, tipo cartolina, baratinho, aí você já recorta. Encapei, porque aí a gente vai colocar esse fundo. Dando arremate. Esse daqui, deixa eu ver se é o Eu acho que é menor, Isso. Então aí na hora de colocar, ver se tá, né, não tá de ponta cabeça a estampa. E aí a gente vai colar, vai ficar que lindo. Esse acabamento por dentro. Muito, muito, muito legal. E na tampa também. Muito, muito, muito legal, gente. Adorei isso. Bom, a Aline vai continuar aqui. Eu vou, antes de chamar o intervalo, preciso dar um recado para vocês. A Aline vai continuar colando. Mas eu preciso olhar meu celular, então é melhor eu dar o recado depois, né? Tem mensagem aqui? Tem aqui, ó. Vamos perguntar, então, gente. Preciso dar recado, mas a pessoa não anotou. A Regiane do Centro, parabéns pela entrevista com a doutora. Tem um filho com esse problema, ele faz tratamento e sabe quanto é difícil. Adotei as explicações dela, parabéns pelo programa. Essa é a pergunta que fica pro próximo bloco, né, Maristela? Tem tratamento? Tem sim. E muito bom, por sinal. E aí a nossa função enquanto sociedade, família, amigos, é estimular a pessoa a seguir esse tratamento. É difícil, né? Sim. Né? E aceitar a pessoa. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. Dá para ter uma vida produtiva. Com algumas... Né? Claro que ele vai ter algumas restrições, algumas coisas ele não vai conseguir, talvez, mas ele pode ter uma vida produtiva, achar um outro ramo, fazer algumas coisas, né? Tem todo... Essa aparelhagem Rio Claro tem para tratamento. Olha que bacana. Bom, a Fátima Oliver, eu acho que é isso, tá, gente? Está falando assim, um assunto muito importante e gostaria de saber quando o paciente não aceita a doença, o que tem que fazer. Pergunta fica pro próximo bloco. A gente faz o intervalo rapidinho e volta já, tá bom, gente? Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Tintim por Tintim de volta, e o recado que eu tenho que dar pra você é aqui dos meus acessórios. Tem uma querida amiga que fez essa parceria com a gente, da Mainá Semijoias, é com Y, gente. Entra lá, tem site, tem Face, tem Insta. 50% de desconto nas bijuterias e 20% de desconto nas semijoias. Oba! Oba! Só que Oba! Não vale pra ninguém que trabalha no Tintim. Não vale. Ela falou. Vale que eu não trabalho. Vale sim. O Celso perguntou lá, lê aqui, gente. Oba! Porque olha, cada coisa linda. Ai, nossa, eu sou apaixonada por tudo que ela... Nossa. Tudo que eu tô usando aqui sempre da Mainá, lindo, gente. lindo. Ô, Senhor. Quando não é da Mainá é porque eu comprei e é meu já. Era da Mainá, mas depois... Não é? Né? É meu agora. Não, então aproveitem, 50% de desconto das bijus, hein? Delícia. Linda, só biju fina, tá? Não, são Coisa bonitas lindas, mesmo. E as semijoias, então, não preciso nem falar, 20%. Bom, a Fátima, nós deixamos essa pergunta aqui para esse bloco. Diz que que fazer quando o paciente não aceita a doença? Vai dizer assim, não tem nada disso não, esses médicos é que são doidos. Sim. Como é que faz? Olha, Fátima, é uma ótima pergunta, porque isso acaba acontecendo mais do que você imagina. E tem a ver realmente com a aceitação da família e da sociedade. Como a gente, né, já falou aqui do preconceito, que existe muito, é claro que eles acabam ficando com receio de admitir uma doença, de aceitar uma doença que em algumas coisas incapacitando, de ficar mal visto e de fazer... É louco, né? Isso, porque fica, infelizmente, o esquizofrênico é o taxado louco, é o que todo mundo fala, é louco, acha que é Jesus Cristo, acha que é aquilo, e isso dificulta muito. O primeiro passo talvez seja a família aceitar, os amigos aceitarem e estarem dando todo um respaldo de aceitação para que ele possa aos poucos também se envolver nesse tratamento, né? Porque o tratamento é muito bom e a pessoa pode levar uma vida produtiva. É claro que ela vai ter alguns tipos, vai ter um sofrimento emocional, claro, com isso, mas não vai ser incapacitante para ela continuar vivendo. E esse tratamento é o quê? Medicamentos, terapia, o que envolve o tratamento da pessoa que tem esquizofrenia? Tá. Bom, o primeiro passo e mais importante é que quando começa a ter alguns sintomas, desconfiar de alguma coisa, é procurar um médico psiquiatra ou um psicólogo, mas tem que haver um tratamento médico. Tem que ser medicamentoso, não tem jeito. Como toda doença crônica, né? HIV, diabetes, né? Algumas coisas que você, né? Você vai ter que ter um acompanhamento médico e dos medicamentos. Por quê? Quando a pessoa se envolve, o paciente se envolve no tratamento, ele começa a perceber quando ele está diferente e algumas crises vão dar. Isso pode fazer com que o médico vá adequando o medicamento e ele não tenha crise produtiva, né? No mundo real, quantos, vamos pensar na gama dos pacientes, quantos aceitam o tratamento e conseguem ter essa percepção assim? Quantos estão na fase não sou, não quero, abandona? Muitos, sabe? Mas a gente... Uns 20, 80? Vamos falar da minha experiência, então. O que eu percebo? Que a pessoa, quanto mais tem mais informação e um nível social melhor e maior, mais dificuldade tem de tratamento. Ela nega. Mais nega e mais a família tem dificuldade em aceitar e levar para um tratamento e também ser tratada. Porque a família tem que ser tratada, gente, junto com o doente. Isso é muito importante falar, muito importante, né? Ele vai ter que saber como tratar aquele doente, ele vai ter que saber o que fazer nos momentos de crise, tá? Como ou lidar, nos momentos até de perceber, a família perceber que ele está um pouco diferente, né? Para já dar uma dica para o médico, para o psicólogo. Gente, tratamento não só medicamentoso, vamos completar. Tem que ser multidisciplinar, de preferência interdisciplinar, que envolve médico, psicólogos, terapeutas ocupacionais, tá? Porque a terapia ocupacional é muito importante para os esquizofrênicos também,
para ele aprender a lidar com a rotina de vida diária dele que vai ficar conturbada, tá? E a parte do psicólogo é para dar todo esse apoio emocional que nem sempre o médico pode estar dando. E ele vai entrar nesse mundo, né? E tentar, de alguma maneira, dar um alívio emocional, um alívio da dor daquela pessoa. Mas o tratamento tem que ser feito em conjunto com a família, gente. Interrompeu o tratamento, a crise volta. Voltamos a estacar zero. zero. O legal é que esse tem em Rio Claro e é gratuito. Tem, gente. Nós né? temos aqui uma aparelhagem muito boa, porque a gente sabe, quem acompanha sabe que está tendo todo um movimento há muitos anos, gente. Estou falando de hoje. De deshospitalização, né? De antimanicomial. Né? Então, assim, porque não resolve você internar esse paciente. Só piora, né? Porque a gente tem aquela ideia ainda, Maristela, de que lugar de louco é no hospício, e no hospício vai ficar tratamento de choque. Sim, e vai cronificar a doença, nós estamos em 2017, minha gente. Acorda. Não existe mais isso. Aqueles muros altíssimos que a gente vê hoje nos hospitais aí, né, que tem o trabalho da doença mental, é daqui para nunca mais ter isso, né? Está havendo uma mudança, né, Poliana? Porque depois dessa coisa da deshospitalização, alguns hospitais começaram a se adequar. Então, o Bezerra aqui, ele tem sim uma adequação, tá? Então, ele está trabalhando também nesse sentido para ele poder absorver. Para ele poder absorver. Porque, claro, gente, vai ter casos em que não vai ter muito jeito. Tá? Quando a crise é muito forte. Às vezes num período, num momento, né? Sim, e tem as pessoas já cronificadas que são moradores, né? Que estão há anos no hospital. Mas Rio Claro tem os CAPs, tá? Então tem todo um programa de saúde mental da Fundação Municipal de Saúde, que eu fiz parte por 26 anos. E é excelente. São profissionais dedicados, competentes. É o CAPS 3, tem o CAPS-I, né? Que é para infância e adolescência. Né? E tem o SESME, mas aí é para coisas não graves, né? Mas os CAPs funcionam 24 horas, fim de semana, feriado, e os profissionais aptos para estar dando respaldo e apoio para essa população. Nós não estamos falando só da esquizofrenia, tá, gente? Da gama imensa de doenças mentais que existe, né? Sim. E as equipes são muito boas. E a gente precisa romper esse preconceito, tá bom, gente? Porque isso faz parte da nossa realidade, está aí e não adianta fechar os olhos. E temos gratuitamente isso na nossa cidade. Que já, ó, não é? Então. Maristela, obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que isso é tão bom para a gente tirar o preconceito de algumas coisas, né? O preconceito faz parte de não conhecimento, viu, gente? Então, a gente conhecendo, a gente passa a respeitar mais e entender mais a realidade. Isso, exatamente, né? Eu acho que é uma questão de você conviver com o doente, como eu convivo muito tempo, você acaba respeitando e assim, se afeiçoando, sabendo que eles também são parte da gente. Exatamente. Um beijo grande para Patrícia Lopes, que está ligadinha com a gente. Beijo para Patrícia. Quero agradecer. Deixa seu contato, pessoal. Eu acho que eu deixei o WhatsApp. Passa pra gente, tá aparecendo aí na telinha. O WhatsApp da Maristela, tá bom, gente? Eu vou aqui. Veio uma pergunta de última hora aqui, viu? Uma pergunta? Boa tarde. Tenho sintomas, fui diagnosticada como bipolar, mas perdi um filho há 8 meses e estou cada dia pior. Meu nome é Maria. Não consigo acreditar que perdi meu filho. Para mim, ele vai voltar. Me ajude. Olha aí, aonde procurar, hein? Olha, Maria. Maria, vai no CAPS 3. CAPS 3. O dia inteiro eles Fala estão abertos, já, lá, né? Tem endereço? Tem endereço, Maristela? Então, eu não tenho o endereço certinho, mas é do lado da UPA do Cervezão. Eles estão funcionando lá o dia inteiro, faz triagem, você passa por uma triagem, vai contar o seu problema e eles vão encaminhar você para o melhor tipo de tratamento. Não deixa isso ir para frente. Outra coisa, gente, muitos bipolares têm sintomas esquizofrênicos, mas não são esquizofrênicos. É bem importante deixar claro que os sintomas podem ser parecidos, mas a doença é diferente. Isso, busque ajuda. Gente, tem ajuda aí à disposição. Então vai que tem ajuda. Ao lado ali da UPA do Cervezão, tá, CAPS Maria? 3, hein, Maria? Vai lá e a gente vai estar aqui. Liga pra cá que a gente passa o endereço certinho pra você pelo WhatsApp, tá bom? Isso mesmo. Não fica sozinha não, que eu sei bem o que você tá passando. Muito bem. A Aline tá aqui. Quase terminamos, né, Aline? Falta só um pouquinho que bastante
trabalhando que ela, assim, ela caixinha, é muito detalhe, né? Então, por isso que demora. E como você quis fazer com vários tecidos também, né? Também. Encapar na frente e atrás. E olha, vai ficar esse conjuntinho lindo. Aí aqui, ó, depois eu vou colocar esses apliques. Que lindo! Olha que lindo! As cabines telefônicas. Gente, que show! Que tem tudo a ver com o tecido, né? Eu tinha já esse daí que eu adoro, essas de Londres e tal. E aí eu falei, nossa, vai dar certinho. Obrigada. Eu que agradeço. Contato, pessoal de casa. Bom, o Facebook é Coisas de Aline Decoração, o Instagram é a mesma coisa e o meu WhatsApp é 19983495956. E você tem uma coluna também, não tem? Tem uma coluna no jornal Cidade, que sai todo domingo nos Planet Soft. Com dicas super dicas legais. de decoração. Gostei, amei. Que bom. Vamos voltar, tá bom? Vamos montar nosso macarrão. Parabéns. Obrigada. Eu vou aqui pro nosso macarrão. O Celso já colocou o creme de leite. Eu passo muito rápido pela degustação, gente. Vocês não sabem que isso é estratégia, né? É pra não comer muito, né, gente? Eu fico aqui muito tempo, tem que ficar comendo. Que vai só experimentar hoje. É estratégia isso. E olha, não, então... legal, nós estamos até... Colocamos creme de leite. Isso. Ajudando na força de vontade da Poliana tá aqui me ajudando, Alê. Isso Mas eu tô com tanta fome, Alê. Vamos lá, vamos lá. Ó, já tava com o pesto, então aí esquentei bem, desliguei, coloquei o creme de leite e agreguei o nosso parmesão. Então agora ele tá pronto para comer. Olha que verdinho lindo. Em casa você não vai fazer assim, parando, né? Você vai fazer de uma vez. Né? Aqui a gente foi por etapas. Só para experimentar, Poliana? Só para experimentar, Celso. Então vamos lá. Bonitinho. Olha que bonitinho que ele fica, gente. Que delícia. Esse aroma do hortelã. Um pouquinho de parmesão. Pode, um pouquinho. Um pouquinho pode, gente, né? Gente, eu amo queijo. Ratinha, eu já sei que ela é Mas ela não tá de dieta, né? Sempre. Pra quem não sabe, aqui a Marcela é minha irmã. Estamos em família hoje, gente. Já comeu desse? Minha cunhada. Eu sei que ela vai comer. A cunhada da Alessandra. Celso, não fez isso pra irmã? Olha lá, essa é novidade aqui, ó. Correria, você acredita que aqui no tem tanta pergunta aqui, a gente acaba fazendo aqui no programa agora, que a gente nem tem tempo pra parar, Celso, né? Que delícia isso. Ó, vou colocar aqui já pra Maristela. Gente, é um fundinho de hortelã, assim, bem suave aqui quando a gente experimenta algo, o paladar, né? Esse é o intuito. Não é só a boca, tem também o olfato. Então ele fica com um fundinho de hortelã bem lá em cima. Não fica parecendo que é de hortelã, Celso. Não, mas ele tem aquele sabor lá no fundo, né? Aí você sente o hortelã, um pouquinho da noz. E aí tem o queijo, então assim é bem saboroso mesmo. E tem macarrão, e tem... tem macarrão, melhor ainda. Olha, tá uma delícia. Vale a pena, gente. Tá? Faz, que você vai amar. Perfuma a cozinha e aí, inteira. E aí, rapidinho aquela janta, fala, o que eu vou fazer, o hortelã ali. Tá Quem bom? tem hortelã ali na cozinha? Não tem hortelã? No faz, quintal, adapta, né? coloca aí o manjericão. No vasinho. Isso. Né? Não tem manjericão, faz com salsinha, né? Exatamente. Faz aquela tapenada que a gente já ensinou Da mesma aqui. maneira que eu fiz aqui, pode colocar outra erva aí. Que esse aqui de hortelã é diferente. Que delícia, hein? Tchau, então, Vini tá dando tchau, tchau aqui, ó. Tchau. Delicioso. Beijo até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus. Sim, amanhã, ó. Beijão, hein, Maria? Qualquer coisa, liga aqui pra gente que a gente passa o telefone do CAPS pra você, tá bom? O que você vai fazer amanhã? Amanhã...